Boa tarde. Estamos hoje aqui com o Dalmo e com a Dona Zilma, em São José do Vale do Rio Preto, e vamos estar hoje resgatando um pouco mais das memórias em relação aos imigrantes que vieram para morar e trabalhar aqui em São José. Então, hoje o Dalmo e a Dona Zilma vão estar contando para a gente um pouco da história da família Andriolo. Olha, muito obrigada mesmo por estarem se disponibilizando a compartilhar com a gente, com o projeto, falar um pouco da história dos imigrantes aqui da nossa cidade, que ajudaram a construir a nossa história. Então, muito obrigada por estarem recebendo a gente. A gente que fica feliz, né, por poder resgatar essa memória de pessoas tão importantes que foram para nossas vidas e para São José também, né, porque se deslocaram né, de seu país, né, da Itália, para vir em São José, criar uma bela família aí que a gente tem várias descendências aí, né. Isso, e a família Andriolo é uma família muito grande, muito influente em todos os aspectos da nossa cidade, né, politicamente, economicamente, comércio. Então, sempre estiveram aí muito atuantes e participando aqui da vida da comunidade também, Vale Rio Pretana. E deixou a descendência toda. E o Dalmo tá aí, participando sempre com a gente das nossas atividades. A Dona Zilma, professora, mas também política, né? Também sempre à frente. Aí a gente já conversou sobre a emancipação de São José. E agora a gente vai conhecer um pouco mais da história e de como que essa família chegou até aqui. Como foi isso, Dalmo? Começou com quem? Quem que veio? Então, pelos dados coletados pela nossa prima Elta Nogueira, pelo Ronaldo, filho dela, e tia Zilma, Jani, fizeram uma bela biografia dele, que consta, né, no livro dos Alicerces Urbanos de São José do Vale do Rio Preto. E através dele eu pude aqui até descobrir hoje com o tia Zilma a data certa que ele veio para o Brasil. Porque no livro só diz que ele veio com os pais dele com 12 anos, né? E como ele nasceu em 1876, com mais de 12 anos, em 1888 ele chegou no Brasil. Né? Veio com, né, tia Zilma? Veio para as fazendas de café. A primeira que foi a fazenda de Monte Café em Sapucaia. E depois de lá veio para aqui, para a fazenda de Jaguara, que era de Fernando Gouveia, o mesmo dono. Foi para lá, para Sapucaia, e depois vieram para aqui, para Jaguara. E nesse período, para colher café. E nesse período, ele, desde novo, né, consta aqui no livro, ele já tinha uma vocação para a alfaiataria. E, né, ele fez essas tentativas aí na plantação e colheita de café. E depois ele se estabeleceu em São José, né, e constituiu a família, e casando com Josefina Cardim Andriolo, que por coincidência veio no mesmo navio com ele, ele com 12 anos e ela com 14 anos, se conheceram, cada um foi para um lado, depois se reencontraram e constituíram essa família. Não, eles não foram, cada um, toda vez que eles iam para um lugar, eles iam os dois juntos. Porque quando foram para Sapucaia, vieram para cá, vieram junto também. Ah, que legal, a mesma, né? Família, assim, vinha, né? Porque vinha aqueles imigrantes. Aquele grupo, né? De famílias, né? Que ninguém veio sozinho, né? Veio tudo em equipe, né? E aí eles tiveram sempre juntos, né? E eles se casaram e constituíram essa família, que foram 14 filhos, né? Muitos, depois foram as filhas, casaram, né? Uns foram para Teresópolis, outras para Itaguaí, Petrópolis, né? E alguns ficaram por aqui, né? Então, essa família, por parte dele, os filhos e alguns netos também foram para a área de alfaiataria, né? A gente teve o filho dele, né? O Nuto, né, tia Zilma? Benevenuto. Benevenuto, né? Tratava de Nuto. Né? E foi um grande alfaiate também em Petrópolis. Aí depois teve os netos. Teve tios, tia Delma. Tio e tia Delma, que são filhos. Aí teve o Hugo, que era alfaiate. Chegou a ser presidente do conselho dos alfaiates em Petrópolis, pessoal de confecção. Esse Hugo era filho de Mercedes. Da tia Mercedes, né? Então foi uma família bem dessa área, né? Aí ficou aqui em São José ainda. Depois, por último, né? Era o Enéas, né, tiazinho? O
o Elcio também, né? Desculpa. Então, tudo na área de alfaiataria. E as filhas também costuravam, né? Tua mãe fez parte de calceira, que ela fazia calça, cozia as calças para ele. Né? Então teve e as próprias filhas dele, né? Que faziam as camisas. Então, quem fazia camisa era a tia Dedê, que era a Noêmia. Então a família bem da área da costura, né? Então, hoje em dia que não se usa mais, né? Então com o tempo foi diminuindo, né? E minha mãe, né, que não pertencia à família, que entrou depois, e ela chegou a costurar muitos anos, tanto para a alfaiataria do tio Wilson quanto do tio Adelmo. Eu pequeno, eu lembro, a gente morava no canto, eu tenho uma memória assim de 3 anos de idade, eu entregar, que tinha as horas para entregar as calças, né? Aí eu lá pequenininho, com o braço no alto, para não me esbarrar no chão, para entregar as calças e a alfaiataria. Aquele tempo podia, né? A criançada podia andar sozinha na rua, imagina 3 anos. Ela me atravessava lá no seu Bibi, que era a única travessia que tinha. Aí ia pelo cantinho, bem, né? Pedia bastante para não se desviar do caminho, inclusive voltava com dinheiro no bolso. Rapaz, eu nunca perdi, graças a Deus. Mas essa história da costura na família, né? E minha mãe acabou entrando também na parte da alfaiataria. Mas o vovô Andriolo, ele teve um papel muito importante aqui, social, que logo se naturalizou, né? Ele era juiz de paz. Ele foi juiz de paz durante muito tempo, e de família muito católica, mas depois ele conheceu a doutrina espírita. E com um médico na época, né, tia? Dr. João Gomes da Silva. Criaram o Centro Espírita Luz Caridade, que está completando da idade de tia Zilma. Completou em dezembro 87 anos, dia 9 de dezembro. Então, ele deu até o terreno para a construção da primeira sede, né? Que é onde é a casa da Máxima ali. Tinha uma casinha pequenininha. E depois, agora, onde era a residência dele, os herdeiros combinaram e doaram, venderam. Ali até teve uma coisa muito... Até o padre Sérgio colaborou com a obra, né? Porque ele tinha que dar não sei que dia, como é que é, não sei o que é que dá. Eles tinham um material, né? Que ele tem que dar aqui, assim, pagar um tanto dízimo, sei lá, que não é dízimo, não. Tem que pagar. Laudênio, essas coisas? Laudênio. E o padre Sérgio fez o abatimento. Pelo menos falou que já que era para uma coisa religiosa, ele ia cobrar menos. E às vezes as pessoas chegavam lá para doar algum material. Dá lá para o Luz Caridade, que eles estão fazendo obra. Então ele teve um trabalho... Ele teve um trabalho importante ali com a gente, que ele falou, quem está fazendo obra é lá o Luz Caridade. Então, às vezes falam mal dele, mas a gente que não. E tudo assim, o respeito, né, que o vovô Andriolo tinha, né, perante a comunidade, né? E até hoje, né, assim, as pessoas ainda lembram, né? Marca, né? Porque quer ou não, os seus filhos, seus netos, seus bisnetos, né? Tem essa coisa legal com a sociedade, né? Essa coisa... Ele não era político, mas ele trabalhava em eleições e estava sempre participando na sociedade, né? Então era... Eu até me lembro uma vez que tinha um pé de magnólia, assim, ele encostado ali, e falando, não é, seu Constantino, você não quer passear na Itália? Ele falou, não, aqui que eu vivo, aqui que eu tenho minha família, então é aqui que é minha terra. Então ele abandonou a Itália mesmo. Ele veio, né, disposto a ser brasileiro e rio-pretano, né, na época. Porque ele veio e foi para aqui. Mas o legado dele é muito bacana, né? Graças a Deus, acho que ele soube, né? Apesar assim, das dificuldades, imagino, da época, né? De vir para colher café e conseguir fazer da sua profissão, né? Um legado, né? De deixar, né? Profissionais bons na área. E ele também construir o patrimônio que ele construiu, deixar, né, Aquela rua ali de baixo, as casas eram quase todas dele. Ali perto do Café Rampini, ali antigamente, na vidraçaria. Ele, né? tinha ali aonde aquela subida ali, aquela casa ali, da subida da ladeira, aquela casa era dele. Depois, uma outra que era do seu Rampini. E aí tinha outra lá, assim, tinha um terreno assim que era dele também, até que está vazio, e tem aquela outra casa. Ali era dele também. E o lado de baixo tinha a casa dele,
E tinha outra casa assim, e tinha em cima uma casa também. Então, cada um deixou cada filho. Aonde mora a Fezinha ali era dele também. Ali onde aquele ainda está de pé ali, que era o armazém. Até tia Nilson um dia viu uma foto e falou, eu nasci aqui. Era o armazém do meu avô, era dele. A herança dele, que ele deixou também para minha avó. Então, quer dizer, deixou cada um com essa casinha, né? Mas vovô Andriolo tem uma história bonita dele, né? E as pessoas de um respeito muito bom. A gente fica feliz, né? Dele ter construído esse legado, né? E até a gente brinca que o tio Marcílio parece muito com ele. E aí, tio Marcílio, outro dia, numa postagem dessas aí, que eu botei a biografia dele na página do Nosso Vale, e as pessoas, nossa, seu Marcílio, como parece. Aí falou assim, quem dera eu tivesse a metade da hombridade, do caráter, de tudo dele. Que ele, né, para quem conheceu, né, tia Zilma chegou a conviver com ele, né? Eu convivi um pouco com ele. Ele até morreu cedo, morreu com 75 anos. Porque primeiro morria mais cedo, né? E vovó com 81. Problemas cardíacos, né? De coração. E naquela época não tinha muito... como é que se diz? Não tinha esse tratamento, né? Hoje em dia... Agora, eu lembro que eles outros falaram, vinha festa de agosto, todo mundo falava assim. Nós tinha festa, ele falou, aí já fiz minha viagem, mas ninguém entendia. Porque ele já ficou... Para partir, né? E aí teve nessa filharada toda e graças a Deus aí teve um bom legado. A gente fica muito feliz de poder falar um pouquinho dele, né? E nesse alicerce humano desse livro da Dona Elta, né? A gente encontra bastante dados sobre ele, né? A Elta era a neta, né? Que era filha da Hermínia, né? Também. As historiadoras de São José acabou ficando as netas dele, né? Que tinha a Elta, né? Com o filho Ronaldo, a Jani também é neta, tia Zilma neta, e eu estou aprendendo com eles aí. A Jani era bisneta. Jani é bisneta, né? E igual a minha, bisneto. Então a gente vai aprendendo um pouquinho com eles e vai passando aí um pouquinho para esse resgate aí das pessoas, né? Então aqui nesse livro dele, falando sobre ele, aí diz, né, que ele nasceu em São Lázaro, na Itália, em 3 de março de 1876. Vindo para o Brasil aos 12 anos, né, em 1888. E com seus pais, né, Lourenço Andriolo e Dona Teresa Marmontelli Andriolo. Marmontelli Andriolo, né? Veio para trabalhar no café, né? Mas junto com muitos imigrantes na época, que vieram até no mesmo navio. Ainda diz aqui essa coisa que eu contei da história dele ter conhecido a esposa dele Diz que a minha avó falava assim, mas que garoto, ela contava, que ela falava, que garoto tão bonito. Aí foram acompanhando, acabou casando, né? E aí eles, aqui, né, diz que essa passagem por ele lá, aqui na fazenda em Sapucaia, né, que era tudo, como o tia Zilma falou, do mesmo proprietário, né? Então, colhia numa fazenda, depois colhia em outra, né? Aquela coisa que a gente vê aí hoje em dia também, nas colheitas. Hoje em dia vem muito pessoal de Minas, né? Para essas colheitas aí na época da colheita, né? E aí conta que também, que desde criança, com a vocação para a alfaiataria, e ele conseguiu, né? Com seu esforço, imagina, né? Sair de uma coisa rural para a alfaiataria. Vovó, eu ajudava com serviço assim de acabamento. Botão. Igual o caso que fazia, até Tininho Rapinha trabalhou nisso. Lembra Tininho ser alfaiate? Um dia falando, eu lembro deles trabalhando, tinha um cômodozinho lá. Eu lembro, e tinha um primo também, Arley Melgaço, que botaram para. Eles achavam, não ficava a idade de trabalhar, punha ali. Mas gente que não tinha condição nenhuma de ser alfaiate. Assim, achava que não dava, né? Mas ele, com certeza, era muito calmo, tranquilo e ensinava, né, tia Zilma? Era Tininho, né? Valentim Rabini e Arley Andriolo Melgaço. Então, aí, em 7 de abril de 1894, que ele se casou, né, com a Josefina, né, Cardim, que era filha de Luiz Cardim e Maria Stramazio.
Ela é nascida em 1874. Então, aí nessa união eles tiveram esses 14 filhos, né? Infelizmente, hoje não tem mais nenhum, né? Foi o Tia Adelmo, foi o último, né, Zezinho? Dos filhos, né? Que... Foi. Tia Adelmo, que era o caçulinha. Era o caçula. Era o caçula, ele é de 1918. Caçula. Ele era caçula dos homens e mamãe das mulheres. E aí foi... E aqui vem dizendo que, como Tia Zilma disse, a época ele foi juiz de paz. Depois Tia Adelmo foi juiz de paz. Todos os dois, né? Ele foi de 1913 a 1919. Atuou como suplente de juiz de paz e em 1927 como titular. Tornou ao cargo, tendo recebido o diploma de nomeação em 2 de fevereiro. Então, durante o tempo que esteve à frente do registro civil local, agiu sempre com civismo, honestidade, dedicação e amor ao próximo. Então, em 10 de junho de 1945, ele naturalizou-se brasileiro. E nas horas de folga e lazer, ele dedicou-se aos estudos e à prática do espiritismo. Então, essa doutrina codificada pelo francês Allan Kardec, né? E quando chegou aqui, ele conheceu a doutrina e adotou, né, como religião o espiritismo. E ali, já era uma pessoa muito caridosa, através da doutrina se tornou mais caridoso ainda. Até a Marisa fala que ele é metido, não era o estilo dele que era assim. Todo, né, elegante, né? Então, ele veio a falecer em 8 de agosto de 1950. Perto da festa de agosto. Porque dia 8, né, festa é dia 15, né? Então por isso que ele brincava, que as pessoas estavam se preparando para a festa de agosto e ele estava se preparando para viajar. Mas era para a partida dele, né? Então é isso, um pouquinho, né, dos Andriolo. E acho que e os nomes? Vamos conhecer o nome dos filhos? Então vamos lá. Quem vai acompanhar a gente vamos ir lembrando as famílias, a descendência. Então, a primeira é a Maria Andriolo, a tia Lica. Foi casada com Esteves. Casado com Luiz Martins Esteves. Que é a avó do Eloir, né? A tia Lica. Aí tinha o tio Benevenuto Andriolo, o tio Nuto, esse foi para Petrópolis, né? Lá, a família dele. Até lá, né? Ele era evangélico. Esse é evangélico, o tio Benevenuto. Era casado com Maria Oliveira Andriolo, né? Aí tinha a tia... Essa Maria era parente ainda do Beanor, do Tiofim, de Rubim ainda, parente de Oliveira, do Jaime. Brugger, né? Por causa do Oliveira. E aí depois teve a tia Hermínia Andriolo, que foi uma grande costureira também, né? Uma das... Não, tia Hermínia não foi costureira. As filhas que foram? As filhas foram. Que elas foram para Petrópolis, né? Era Tarlete, Zélia... E elas tinham a malharia Andriolo lá na Rua Tereza. Tem a plaquinha lá, acho que agora são arrendadas as lojas, já estão velhas, né? Também já estão ditos, o resto daquela turma lá, Ieda com 81 anos. Aí todo mundo já criado, né? E tem a Marli aí, que já está tudo... Aí tem o Otávio Andriolo, esse desencarnou, faleceu novo. Aí tem a tia Silvia Andriolo, que é casado com a família Fel, em Teresópolis, tem uma grande família lá também. Que até essa tia Silvia tinha uma neta que era... Juíza, né? Era promotora. Maria de Lourdes Fel Polônio. Ela foi promotora aqui em São José no início da emancipação. Na época da emancipação, ela estava aqui. Ela veio trabalhar aqui. Aí tinha a tia Mercedes Andriolo, né? Foi uma professora bem conhecida na cidade também, né? Aí essa Constantina Andriolo, que é a tia Tantina, essa foi embora, foi para Sapucaia, né? Eles viajaram bastante. Foi, depois acabou em Itaguaí. Em Itaguaí, no Rio de Janeiro. Aí minha avó, né, a Esther Andriolo, que é a vovó Berta, que a gente conhecia, doceira. Minha mamãe era doceira. A gente fazia doce, entregava em todo lugar aqui. Todos os comércios e vendia os doces dela. E esse Jaci Andriolo faleceu novo, né, tiazinho? Jaci era uma menina, né? Morreu cedo. Aí tinha a Noêmia Andriolo, que é a tia Dedê,
e tia Edna Andriolo, que é tia Didi. Essas duas Não ficaram solteiras, ficaram no casarão até o finalzinho delas, não casaram as duas. Aí o tio Wilson Andriolo, que era o alfaiate, né? E depois do tia Adelmo. E ainda teve o Ilvo, que também faleceu novo, Ilvo Andriolo. Mas dos homens, o último a permanecer foi o tia Adelmo. Tia Adelmo casou com a Abigail Rampini. E Tius casou com a Maria de Lourdes de Castro. De Castro, né? Que vinha a ser até parente de vovô Wilson. Que é de Castro também. Então as famílias se entrelaçam, né? A gente começou, eu e tia Zilma, a gente tinha alguns dados feitos por ela e por dona Elta, da nossa árvore genealógica, e a gente tem bastante dados, que a gente fez esses livros, né? Com algumas fotos que sobreviveu ainda da enchente. Eu tive pena que eu não fui conversar com o tia Didi, tia Dedê lá para conversar sobre. Mas ela ainda me deu os retratos, tá aí. Nós pegamos lá. Já, né, na partida dela, ficou lá na casa e a gente tiazinho conseguiu guardar essas fotos. E agora, já tem uma época que a gente começou a fazer. Agora até o Ronaldo Maurício também está continuando com essa árvore também, para ver se a gente completa pelo menos umas 3 gerações, né? Primeiro, porque é muita gente. a vovó ainda tem uns descendentes, veio com ela, veio vovó, veio João Andriolo, não, Cardim, veio Felício e Antônio, que vieram juntos. Acho que eu tenho até aqui o nome. Petrópolis tem descendente desses. Esse irmão dela foi até jardineiro Não, que ele disse que até ajudou lá a fazer lá o bosque lá em Petrópolis, né? E tem uma família lá, eles têm uns descendentes lá no Caxambu. Caxambu, que são de floricultores, lá em Petrópolis. São esses Cardim. Então, e qual que... Isso é 1880, né? 88. Qual que foi o motivo, assim, deles virem... sabe o que foi? Então, eles vieram naquela coisa fome, guerra. Eles vieram para catar café, eram imigrantes. Até imigrantes aqui, que tem aqui em São José, que eram imigrantes mesmo, era meu avô, e os caçamaços. O resto não. Os restos dos italianos vieram por conta própria. Vieram, por exemplo, o Rampini, vieram, não são imigrantes, não. E assim, veio por condições melhores de vida também, né? Porque teve aquela famosa história do ouro, né? Do ouro em árvore, né? Que era o café, né? E eles vieram à procura de trabalho mesmo, né? Com certeza. Mas assim, eu acredito que eles deviam ter uma certa condição financeira, porque eles trabalharam na coisa do café, mas depois tiveram sua independência, né? Como ele pôde se dedicar à alfaiataria, né? Então... Eu não sei, eles vinham, não sei por que vinha aquilo, que eles falavam que vinha catar café aqui. Eu até falei, eles nunca falaram como é que foi a viagem deles, nunca. Até eles falam que a dona Vicência também nunca contou nada. Como foi que até diz que esses caçamaços vieram para São Paulo, mas fugiram aqui para São José. Eram imigrantes. Na realidade, assim, a gente sabe que foi mesmo a procura de coisas melhores, né? Porque vieram em família, né? Não vieram sozinhos, né? Agora, Ney, mexendo nos documentos que tem lá no Centro Cultural, tem uma primeira caixa lá daqueles tais documentos que Dona Jani achou do cartório, que tem um Andriolo, que bem antes de vovô ter vindo em São José e ter processo de posse de terra, alguma coisa. Ele só olhou rápido esse documento, a gente ficou de voltar para procurar saber essa fonte, né, desse Andriolo, porque a gente não sabe desse Andriolo. A gente só sabe de vovô Andriolo, vovô Constantino. Alguém antes dele. Antes dele chegou a vir para o Brasil. Com certeza naquela época vinha, né, mandava-se carta, dizia que era bom, que dava para sobreviver, né?
porque aquela época era muito difícil lá, né? Sim. Eu sei que ele nem falava em Itália, nem... Não era de comentar. Não, eles não comentavam, Eles não. vieram assim meio que... Pra esquecer do É, lado, né? vida nova. A tiazinha uma brinca, né? Ainda disse que vovó, a Josefina, que era assim, mais coisa com a Itália, porque todo mundo foi embora, os irmãos dela, quase, né? Ninguém ficou por aí. Não, os pais, porque ficou irmão, que ficou esse. E esses Petrópolis, É, né? que até tia Demo falava que esse João não valia nada. Que era João, Felício e Antônio. 3 irmãos, né? Que ficaram aí. Mas ela, quando os pais foram, depois ela se casou e se arrependeu de não ter ido. Até eu brinco que eu tenho uma sobrinha que foi para Itália. Eu falei, é vovó Josefina. A encarnação de vovó Josefina. Foi embora para lá. Casou, já foi embora para Itália. Chama até Foi lá estudar, Bárbara, e Bárbara. casou. foi lá estudar, casou e ficou lá. Mas essa coisa desses antepassados não se falava muito, né? E a gente, assim, a tia Lourdes do tio Wilson, ela gostava de procurar essas coisas de família. E ela descobriu uma irmã do vovô Andriolo, por parte de pai, em Areal, a tia Nina, né? Que tem até a foto dela. E a gente conviveu bastante com ela. Meu pai ia muito lá, todo mundo ia lá visitá-la. E ela era rezadeira, uma senhora idosa, assim, com aquelas saias rodadas. Era, mas era muito diferente do meu avô. Ih, Brincalhona, assim, sabe? eles gostavam de xingar. Usava umas saias rodadas, assim, sentava e cismava que a gente tinha que sentar no colo dela para ela rezar. Aí a minha mãe falava, antes, né? Cuidado, ela é velhinha, não senta, finge que está sentado. Aí a gente ficava até tremendo com as perninhas para não sentar, para não quebrar as perninhas dela. Mas ela fazia questão que sentasse. Ela até era casada com Bonato. Família Bonato, né? Ainda tem bastante lá também em Tem Areal. Areal. Teve bastante filhos também, né? E de vez em quando tem contato com algumas primas lá. Mas acabou se espalhando bastante. Ela não ficou com o Andriolo, né? Ela ficou com o sobrenome Bonato, né? Por causa do marido. E aí ela é conhecida lá em Areal, Dona Nina Bonato. Eles falavam lá Antônio, né? Que o nome dela é Antônia. Antônia, né? Lá eles falavam Dona Antônia, nós que falávamos Nina. Tia Nina, né? Dona Zilma, mas isso eu ia perguntar. E aí, eles comentavam como que era? Então, realmente... Não, eles não comentavam nadinha, nunca falaram da viagem, nunca. Hoje em dia que a gente valoriza muito isso. Mas eles em si, não sei se eles vieram tristes, se vieram... Não, às vezes passaram muito trabalho nessa viagem, que a cura vinha como eles vinham naqueles navios que eles vinham. Né? Que morria tinha que jogar fora, jogar no rio. No mar, né? A gente não vê sabe isso. se ele veio para o Rio, se ele veio para São Paulo. Com certeza foi para São Paulo, né? Porque Não, veio para aqui. Não viu que ele foi para Sapucaia? Então, mas o ponto de partida geralmente era Itália, São Paulo, Itália, Rio. Aí depois que, né, pegava as condições, imagina. Então é interessante que assim, né, veio para um propósito, mas tinha outro na vida dele que foi o que deu sustento para ele, né? Deu Agora que Dadão estava falando, não, Rapini não era, não foi imigrante não, nem Severini. Tem bastante italiano aqui em São José, eu achava que todos eles eram imigrantes. Não. Mas eles vieram mesmo. Eu não vi falar que Piccolo era imigrante, não, que Tedesco era imigrante. São tudo famílias, né, de italianos, né? Mas na realidade, então, a gente, assim, para cá mesmo, para essa coisa do café, foi o Andriolo com o Caçamaço, né? E ali tem tinha a dona Vicença, né? Que tinha um velho que eu não sei como é que chamava. Eu tenho os dados dele lá. Que fala um pouco dele, fala mais da dona Vicença, porque ela viveu muito, né? Até eles lembram, porque eu estava conversando com uns familiares lá, que estavam preparando para fazer o centenário dela. Aí ela faleceu. Aí foram ver a documentação, para sepultamento, foram ver, ela já estava com 105 anos. já tinha passado dos 100. E o pessoal esperando. Essa é Vicença Caçamasso? A avó bisavó do Vitor Hugo, Bali, né? Marco Aurélio. Então, ali O Lagreca diz que na coisa revivia Brasil e Itália, que tem um filho, o Tigenaro, que era casado com o Tia Mercedes, acabou servindo o exército na Itália e aqui. De tanto que ele ficava para lá e para cá, vivia de tanto tempo na Itália, teve que servir o exército. Veio para o Brasil, era brasileiro, serviu o exército.
Oh. Naquela época da Segunda Guerra, ainda pegado, né? Aí ele serviu dos acabou, dois lados. acabou se suicidando, não sei por que suicidou, lá em Venda Nova. Ele, Esse é o pai da Josefina, né? ele- Ela contou isso pra mim. ele participou, né, na Segunda Guerra, ficou meio traumatizado, alguma coisa, né? Então, dos caça-massa, vamos ver o que Dona Zilma consegue lembrar pra gente. Qual que foi, então, o primeiro caça-massa que estava ali perto do avô da senhora? Quem que era, Dona Zilma? O italiano que veio da família caça-massa? Eu não sei o nome do velho. Era do esposo da Dona Da Licença. Vicência, eu não sei o Eles são nome os do primeiros mesmo, né? caça-maço. Eu tenho lá anotado, agora eu não lembro. Giuseppe, alguma coisa assim. Eu sei que Dona Vicença, né? Até né, Vicenza, né? Vicenza, é. Mas é muito interessante. Então, foi até bom saber hoje, né? Que eu achava que todo mundo era imigrante. E a Tia Não é, Zilma não. mostrou pra gente que... Diz que seu Zé Severino veio para aqui com 16 anos. Como é que saía, vinha assim, desnorteado, né? Esse era da família da esposa do seu Manuel Damo. É. São da Zé família Severini. Também são Severino. italianos, né? Os Faraco também são italianos, né, Seu tia? Faraco, essa eu não sei nada de Faraco. É, porque, na realidade, eles vieram, né? E a que chegou aqui logo constituía família, né? Tem os Faraco, tem os Pícori, tem Tedesco, tem uma turma. Tinha um aí que era casado, que vivia com Arlete, Gonzo. Família italiana também. É, ele falou que conheceu o lado avô de vocês lá, né? Que é os Priori, né? Virgínio. Virgínio. É. É, também são tudo italianos. Eu conheci o velho, o seu João Priori. Falava assim. Ele veio com 7 anos. Eu também tem um levantamento lá. Consegui a certidão de nascimento dele da Itália. Uhum. Ele morava- veio com 7 aninhos pra cá. Era Ele- o mais novo. Morou ali, até numa lé em Jaguara, não sei que foi. O papai era amigo deles. Mamãe, eu fui junto. Era Eu já era perto criança. da escola Santa Isabel, né? Aquela Eu não volta sei, ali é. dentro. Entrava ali. Eu eu não lembro sei. que eu ia Ó. visitar com o vovô. É, a gente ia, papai tinha uma mania de visitar todo mundo e ele falava até meio enrolado ainda. E, assim, Tia Zilma tinha documentação, muita coisa, mas na chuva, né, a É, gente perdeu. Aí eu tinha, por coincidência, algumas xerox, que era das certidões de nascimento, de casamento, porque a gente tentou, alguns familiares, ver a cidadania italiana, mas aí esbarrou Como em ele vários... naturalizou também. É, ele se naturalizou Ele disse que podia, e não- a gente também é descendência feminina e tem que ser a masculina, e no caso ali só do pessoal do tia Delmo, do tio Wilson, né? Mas tio ele Milton, já tinha se naturalizado. Aí teve vários problemas. A velha que até trazia aqui, ela vinha trazer para rezar, que mamãe era rezadeira. Vinha trazer aqui o José Adilson, até a mãe. Aí Aí mamãe falava São assim. netos, né? Que ela criou porque morreu, né, a mãe. A mamãe fala que vontade que eu tenho de ver Zé Adilson, Elis Regina e o outro é o Ronaldo. Porque tinha ligação, né? As amizades, né? Antiga, boa, né? Mas é isso. Bom, Dona Zilma, a senhora consegue, como ele não falava muito, mas os costumes, eu sempre pergunto sobre os costumes, se trouxe alguma coisa, tem alguma coisa que a senhora conserva deles ainda como italianos? Nada, não, só a única coisa que eu lembro minha avó fazendo macarrão, que eles comiam muito macarronada. Eu nunca vi comendo pizza, nada disso. Vovó fazendo macarrão. Tinha um lugar que ela fazia macarrão. E Tinha macarronada. que fazer em casa, né? A massa, né? A gente fazia porque queria, porque tinha, né? Já tinha. Ele tinha Chá aquele. de água. Tinha. Mas ela fazia porque gostava, né? Da massa, né? Mas assim, eles não trouxeram muito assim, né? Costume muito de. E eu- Brasileiro mesmo. Assim, Eles vieram, acho que quando eles vieram ali, né? Que até esse João Gonzo falou que lembra do avô dele, que falava italiano mesmo, bem puxado. né? Até eu lembro uma coisa de vovó, que ela gostava, se tomava banho, lavava a cabeça. Velho, deixa eu me arrumar, tomar banho. Velho é um bicho nojento. Então, Ela era carcamana. Ó. Ela é. Né? Não, a cara dela não lembra. É.
Depois a gente vai estar mostrando um pouco das fotos para o pessoal. Vamos estar registrando aqui com vocês. Muito bom, né? Bom, então, ó, muito obrigada, viu, por compartilharem um pouco da história da família. Tenho certeza que daí vão surgir muitos frutos. Parabéns pelo trabalho de vocês, de ter conservado e ter montado os álbuns que estão lindos. Ah, eu tenho uma pergunta sobre o casarão. Agora que eu tô lembrando que o casarão realmente é um símbolo da nossa cidade. Acho que daqui a pouco ele tá tão bonito que vai dar para ir lá tirar foto. Porque... E ali o casarão também foi herança da família Andriolo? Não. Como é que foi? Ali era da família Faraco, né? Faraco. Que construíram. Foi Genaro Faraco. Até ali era E Maria Joana, né? Papai tinha um grande carinho por aquilo, porque ali foi o armazém do meu avô, do pai dele, né? E ele trabalhou ali com ele até fechar, quando fechou. E passado alguns anos, meu pai veio adquirir. Eu tinha até as datas certinhas lá, do tempo que ele, assim, sabe? Quantos anos depois ele veio adquirir aquilo. Então ele tinha um orgulho muito grande, ele sempre, né, passou isso pra gente. Márcio, então, tem um carinho muito grande lá pelo prédio, por causa desse resgate do meu pai com o trabalho do armazém na parte de baixo. Mas o Andriolo ali não, o Andriolo sempre foi ali para cima mesmo, naquela área ali, onde é o centro. Primeiro ele morou lá em cima, até eu lembro que tinha casa até, eles falaram ali que papai morou, que eles falavam. Que até disse que ele estava lá trabalhando, que ele era muito católico, que tocava um sininho, sei lá, um negócio para tomar hóstia lá, ele corria lá e voltava correndo. Porque ele ficava trabalhando. Era a casa ali onde era a dona Vera Jucá. Ali. Então ali ele começou por ali, ali depois vê desceu. aqui quanto italiano, Scali, Limonge. E um absurdo. Muitos italianos mesmo. Sim, colonizaram a cidade, né? A cidade foi colonizada por muitos. Tem algumas famílias portuguesas, a gente conversou. Tem alguns japoneses ainda. Mas japonês é muito pouco, né? Pouco, né? Mas italiano, mas tem muita, porque acho que eles vinham de lá, não queria nem saber mais daquilo. A Domingos Scali, era Limonge, Faraco, Piccoli, Tedesco. E assim, a gente vê, né, que de duas pessoas, né, que constroem uma família enorme, grande, né? A nossa tá aí. Desses dois vieram 14 filhos, esses 14 filhos se desdobraram em muitos netos e bisnetos. Eu faço essa lista. Tá, isso. Vamos fazer, Dalmo. Vamos ver em quantos já estamos de dois, partindo de dois, né? E estamos aqui, então, com o Dalmo, que super participa da vida da comunidade, sempre ajuda a gente. Teve seu trabalho, sua colaboração social sempre. A dona Zilma foi professora, então também colaborou, deu aula para o meu pai, né, dona Zilma? Vou te contar um caso do teu pai. Aí foi lá o Manuel Luiz. Aí ninguém queria aceitar ele. Aí foram falar com ele. Não vai não, porque a mãe dele é uma joada. Aí a mamãe falou, não, é um absurdo, eu tenho vaga, eu vou aceitar o menino. E ó, nunca deu trabalho, nem ela também nunca deu trabalho. Pronto, aí, ó, que bom. Ela foi a Dona Maria. Dona Maria, né? Dona Maria Luísa Priori, ó. E então, que bom, né? E a gente vê isso, e a família de vocês realmente dá muito orgulho e colabora muito com a comunidade. Com essa gente de vocês, que ali também tem uns que veio de um lugar ali em Minas, que agora não me lembro. Chiador. Papai era de Mar de Espanha. E então meus conterrâneos. Meus conterrâneos falavam assim. Ele tinha uma coisa com o conterrâneo, né? E como o vovô Andriolo chegou aqui, se fez assim em amizade, né? A família do meu avô Machado também, né? Vieram de Minas e também deixaram esse legado também tão grande também de Machados aqui, né? Que apesar que são várias famílias Machado, mas a nossa é bem grande, né? E eles são imigrantes? Não, são mineiros, né? Veio para aqui porque veio assim. Porque veio com esse Francisco Gabriel de Castro, veio administrar a fazenda do calçado. E com isso trouxe. Foi trazendo os irmãos, os pais, vieram todo mundo para cá. E a família toda.
Gente, os mineiros. Bom, muito obrigada pela colaboração de vocês. Realmente vai estar ajudando muito a gente a divulgar e promover a nossa cidade, né, por meio das histórias, e ver quanta gente boa passou por aqui, fez seu trabalho, deu sua participação. E hoje a família continua aqui, seus descendentes, com tantos trabalhos que se colocam aí em prol da nossa cidade, continuam colaborando. Então, muito obrigada, dona Zilma, por estar aqui recebendo a gente. Dalmo, muito obrigada mesmo, e obrigada por me ajudar sempre. Que Deus possa estar abençoando muito vocês e a família de vocês também. E que outros possam também se sentirem incentivados e motivados a resgatar, porque eu acredito, como foi com a gente lá em casa, né, resgatando a família tanto dos Priori quanto do Virgínio, a gente se orgulha, os pais lembram, então acho que isso é uma forma de juntar mais a família e também de continuar, né, igual como, né, o senhor Andriolo, né, ele dava, né, falou que ele foi uma fonte, quem dera ser tanto quanto ele foi, né, que a gente possa se espelhar também nos bons exemplos dos antepassados. Eles tiveram um legado, né? Não passaram por aqui, né? Eles ficaram aqui, eles constituíram, né, a Até família. Outro dia estava o Cláudio ali, Aurino, né? Que eles falam Cláudio Aurino, queria fazer umas entrevistas para saber sobre o Tonzinho Araújo. Mas Penha ficou ruim, depois Arlete morreu. Eu falei, então acabou, eu não tenho nada para falar de Tonzinho. Que até por causa do teatro, a gente saía em teatro. Mas eu nunca trabalhei com o Tonzinho, que a gente trabalhava em teatro, mas às vezes era lá, grupo diferente. Então, por isso é importante a gente resgatar enquanto a gente tem todo mundo aqui, né, podendo celebrar e ficar feliz por esse resgate, né? Que outros se mobilizem para fazer esse trabalho, dá muito trabalho, né, Dalmo? Muito, mas é muito bom. Gratificante. É prazeroso. Eu brinco que enquanto eu estiver por aqui, estiver, né, bem, saudável, essas memórias eu não vou deixar passar. Por isso que eu fico correndo atrás de fotos antigas, eu fico pedindo às famílias que me emprestem os álbuns. Tenho organizado alguns álbuns para algumas famílias até. E por causa disso, né, que as pessoas merecem ser lembradas, né? Isso aqui foi uma sorte estar lá, eu ir pro Dalmo, porque senão eu tinha perdido tudo. É. Porque eu vim aqui, eu comecei com Tia Zilma, aquela pilha de fotos. Aí a gente foi anotando, numeramos as fotos. Aí de cada foto a gente colocava os nomes nessa lista. Foto 1, fulano, beltrano, cicrano. E ela já tinha lista num caderninho, ela e Dona Elta, de nome das famílias. O nome do pai, da mãe e dos filhos. E aí, esse caderno, aí eu dei continuidade. Que a Elta a gente ajudou, Janil, Jaime. O Jaime também ajudou muito nessa questão de história, a Elta. Porque a Elta ainda ficou lá sem enxergar, mas ela tinha secretária, né? Que ajudava a escrever, né? Que até ela falava assim, eu dou graças a Deus que eu não enxergo, mas eu tenho um juízo perfeito. E aí com isso a gente, né, tem esse resgatezinho aí, de vez em quando a gente passa para alguém, para algum familiar, né, que queira conhecer um pouquinho, né, mas eu pretendo ainda terminar ele aqui pelo menos até no ano de atualizar até o ano 2020, né, 2022. Com certeza, vai atualizar. Que os antepassados até que tem legal, né, porque não muda, mas os atuais tá cada dia nascendo. O Machado aqui ficou aqui, porque aqui ficou papai e Tiristide dos Machado. Um foi para Petrópolis e o outro foi para Volta Redonda. Dos irmãos, né? Dos irmãos. Então o papai aqui tem esses filhos. Aí tinha as filhas, né? As irmãs, né? As irmãs. É. Aí tinha a tia Alzira, que era casada com Benildo. Tia Maria, que era casada com... Não, Alice não. Tia Alice, mas tia Alice não teve filho. A tia Maria era casada com Francisco Medeiros, que tinha esse filho aí, que até tem um que era casado com Dileta. Qualquer dia vamos contar a história dos Machado. Gente, obrigada, viu? Boa tarde, que Deus abençoe muito vocês. Obrigada. A gente vem e fala também. É porque esse resgate, igual Juliana, eu falei com a... Que sorte que tu fez, né? Com o doutor Sérgio, Dona Lia, né? E logo em seguida ele veio a falecer. Sim. Ficou aquele resgate lindo, né? Sim. E ele falando que ele veio, ela falando que eles vieram para cuidar da saúde no período da pandemia. Aí quando passou, né, a coisa da pandemia, ela pega e volta para o Rio e ele vem a falecer.
Verdade. Então, quer dizer, mas aí a Juliana, ainda nesse meio tempo, teve lá e pegou assim. Foi. Realmente é um trabalho que a gente quer deixar todo mundo, né, guardado aí, registrado essas histórias da nossa cidade. Dona Josefina. Né? Chegou a pegar. Dona Josefina também. Muito obrigada, viu? Até uma próxima, em breve. Se tiver aí, puder falar.